Fala aí, galera, tudo bem? Então, vamos para o nosso segundo vídeo. No primeiro, sobre agricultura mundial, óbvio, né? No primeiro, a gente falou da importância da agricultura para a nossa espécie, para a ciência geográfica e para o vestibular. A gente mostrou como é um tema importantíssimo, como ele mudou nossa vida e como, por conta disso, é muito cobrado nos vestibulares e tem uma relevância bastante grande para as ciências humanas de uma maneira geral, e com a geografia não é diferente. A gente falou dos conceitos que começam a ganhar força com a agricultura, né? Vou ajeitar aqui o óculos que está meio torto. Com a agricultura, que são território, paisagem, lugar. O apego ao lugar começa a acontecer, né? Porque você se fixa à terra. A defesa também daquela porção do espaço, reforçando o conceito de território, a ideia de territorialização. As mudanças na paisagem, né, que a agricultura proporciona, fora o que a gente tratou das questões ligadas ao nosso modo de vida mesmo, tudo que a agricultura nos proporcionou. Então, no primeiro vídeo a gente falou basicamente disso e agora vamos dar continuidade para a gente poder entender como é que evoluíram os sistemas agrícolas ao longo do tempo, como é que evolui essa nossa relação com a agricultura. Bom, primeiro é importante a gente falar do excedente, né? Porque o excedente ele vai surgir naturalmente porque as pessoas começam a cultivar as plantas, começam também a criar os animais. Num primeiro momento aquilo vai servir para consumo imediato, mas vai começar a haver sobras, né? E essa sobra, ou seja, tudo que a gente não pode consumir imediatamente, tudo que a gente não consegue, na verdade, né, consumir imediatamente, a gente vai chamar de excedente. E esse excedente ele vai dar origem às primeiras trocas, né, as primeiras os grandes centros comerciais do mundo, que vão por as feiras, né, que por sua vez vão dar origem às principais cidades do mundo. Então olha como é que a agricultura ela ainda se desdobra, né, para a questão do comércio e para a questão da afirmação das cidades, né, porque é justamente em torno das principais feiras de trocas, das principais feiras de escambo, sobretudo de mercadorias agrícolas, que as primeiras e principais cidades da nossa história, das civilizações, acabam surgindo, né? Então a agricultura também vai ter ainda vai ter essa responsabilidade, né? Ser a responsável aí pelo desenvolvimento do comércio e das cidades. Bom, é claro que no início a galera estava muito preocupada com plantar para o seu próprio consumo, o que a gente vai chamar de agricultura de subsistência. Depois, isso evolui para uma agricultura familiar, porque produzir o excedente passa a ser interessante, porque eu vou usar o excedente nessas trocas, então isso de alguma maneira acaba me proporcionando mais recursos. Então, olha isso, no primeiro momento, qual vai ser o meu objetivo? A subsistência, né? Abastecer a minha família, abastecer o meu clã, abastecer ali o grupo social onde eu vivo. Num segundo momento, vai ser interessante ter o excedente, porque ele vai te proporcionar trocas. Isso vai fazer com que você consiga produtos que você não consegue produzir, coisas novas até que você nem conhece, você passa a ter acesso a partir das trocas comerciais. Tá? E mais para frente, né, depois que surge o dinheiro como um mecanismo de aceleração das trocas, aí começa a ser muito interessante produzir grandes volumes de uma única mercadoria, desde que aquela mercadoria seja valorizada. Né? E é aí que surge o plantation, né? Dessa maneira que começa a crescer a ideia do plantation, que é a monocultura baseada em grandes propriedades, que vai usar predominantemente mão de obra escrava. É o plantation tradicional, que vai ser usado aqui na colônia brasileira, por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, e em outros tantos lugares do mundo. Bom, com o tempo, as pessoas elas vão começar a ir migrando do campo para a cidade, isso a partir do século XVIII, sobretudo, né? E vai diminuindo gradativamente o número de pessoas que vivem no campo e aumentando, obviamente, o número de pessoas que vivem em áreas urbanas. Tá? Isso força, né, um processo de mecanização da agricultura que vai acontecer. Isso é uma via de mão dupla, tá, galera? Na mesma medida em que começa a haver uma modernização do campo, começa a ter também uma necessidade de modernização,
porque vai acontecer o movimento migratório. Então, você vai passar a ver cada vez menos pessoas envolvidas na produção agrária e cada vez mais máquinas, cada vez mais tecnologia empregada na produção agrária, na produção agrícola. Tudo bem? No terceiro a gente volta para falar exatamente do conjunto aí de transformações, né, dessas transformações tecnológicas que a gente está chamando agora, que vai receber o nome de Revolução Verde, tá certo? Vamos lá.